O terço e a pedra. Maceió, maio de 2018. Chovia um fino que molhava a alma. Eu trabalhava como atendente na farmácia São Lucas, na Avenida Paulista, bem ali perto da Praça Dom Pedro II. Um lugar que à noite virava um pesadelo, cheio de viciados, traficantes e a polícia que só aparecia quando já tinha morto na calçada. Mas de dia era só mais um ponto de ônibus, umas barracas de tapioca e o cheiro de mar que vinha do Jaraguá. Era uma quarta-feira qualquer. O movimento estava fraco, só uns idosos comprando remédio para pressão e uma mãe desesperada atrás de antitérmico para o filho. Eu, com meu uniforme azul claro e o cabelo preso num coque mal feito, contava as horas para o almoço. Foi quando ela entrou. Magra demais, os olhos fundos, as mãos tremendo. Vestia uma blusa rasgada do coral da praia, aqueles shows que rolavam na orla, mas que ela claramente não tinha ido para curtir. Os pés descalços, sujos de terra e algo que parecia sangue seco. Carregava um embrulho de papel pardo, amassado, como se tivesse escondido ali a última esperança do mundo. "Tá vendendo?" ela perguntou, a voz rouca, quase um sussurro. Não precisei perguntar o quê. Em Maceió, a gente sabe reconhecer um viciado a quilômetros. Mas o que ela tirou do embrulho me deixou paralisada. Um terço de Nossa Senhora Aparecida, tose de conta azul claro, a cruz de prata já escurecida pelo tempo. Não era qualquer terço. Era daqueles que as avós benzem na igreja, passam de geração em geração. O meu, igualzinho, estava guardado na minha bolsa, presente da minha avó quando eu fiz a primeira comunhão. "Quanto tu quer por ele?" eu perguntei, já sabendo a resposta. R$ 50? Ela mordeu o lábio, mas aceito 30. R$ 30? O preço de uma pedra de crack no Becos do Urubu, lá para trás do mercado do peixe. Eu conhecia bem aquele lugar. Conhecia o cheiro de urina, o barulho dos ratos correndo entre os escombros, as sombras que se moviam como fantasmas quando a noite caía. "Por que tu tá vendendo?" perguntei, mesmo sabendo que não era da minha conta. Ela riu um som seco, sem alegria. "Porque a fome aperta, menina, e a pedra alivia." Os olhos dela brilharam não de lágrimas, mas de uma lucidez assustadora. "Mas esse terço, ele é sagrado. Minha mãe me deu antes de morrer. Disse que Nossa Senhora ia me tirar daqui um dia." Ela olhou para a rua, onde a chuva fininha fazia o asfalto brilhar. "Acho que hoje é o dia." Algo dentro de mim doeu. Não era pena, era reconhecimento, porque eu também já tinha vendido coisas que não tinha direito de vender. Não um terço, mas minha dignidade, minha saúde, meu futuro. Há 5 anos eu era igual a ela, uma sombra na Cracolândia de Maceió, dormindo em colchões podres atrás do terminal do Benedito Bentes, roubando para sustentar o vício. "Guarda isso." Empurrei uma nota de 50 para ela e compra comida, não pedra. Ela pegou o dinheiro, mas não se mexeu. Olhou para o terço, depois para mim. "Tu não entende? Quando a fissura vem, a gente não pensa. A gente só..." Ela fez um gesto com a mão, como se estivesse afagando o ar. "Precisa." Eu entendi, como entenderia o cheiro de queimado nos pulmões, a sensação de que o mundo todo cabe dentro de um canudinho de refrigerante cortado ao meio. "Então me dá esse terço." Estendi a mão. "Eu te dou R$ 100, mas tu vai para a missa amanhã na catedral às 6 da tarde e reza para Nossa Senhora te tirar daqui." Ela hesitou, depois, com um suspiro, colocou o terço na minha palma. As contas estavam quentes, como se tivessem absorvido o calor do corpo dela. "Tá bom." Ela deu um passo para trás. "Mas se eu não for, tu vai me procurar." "Vou." Menti, porque eu sabia que se ela não fosse por vontade própria, nenhum poder do mundo a faria entrar numa igreja. Ela saiu e eu fiquei ali, segurando aquele terço, sentindo o peso de uma promessa que não era minha. O cheiro de chuva misturado com o de desinfetante da farmácia me deu ânsia. Fechei os olhos e respirei fundo. Foi então que o inferno começou. Parte 2, a noite que não acabava. Às 7 da noite, quando eu saí do trabalho. A noite que não acabava. Às 7 da noite, quando eu saí do trabalho, a chuva fininha que caía desde o meio-dia tinha virado uma garoa insistente, daquelas que molham a alma antes do corpo. A Avenida Paulista, em Maceió, estava um breu só, com os postes piscando como se estivessem cansados de iluminar tanta miséria. As poças refletiam as luzes dos bares da Ponta Verde, onde a galera se aglomerava para esquecer que o salário não dava para nada. Eu apertei o terço no bolso da calça jeans, como se ele pudesse me proteger do que eu sabia que ia encontrar. Caminhei rápido, passando pela feira da produção, onde os últimos feirantes arrumavam suas barracas de fruta podre e peixe já com cheiro de amônia. Um homem bêbado cantava uma ciranda desafinada: "Ô ciranda, cirandeiro, me dá tua mão", enquanto tropeçava nos próprios pés. Alguém riu, alguém xingou, eu não parei. Cheguei na Cracolândia do Jacintinho antes das 8. O cheiro de crack queimado misturado com esgoto subia pelas narinas como uma faca. As barracas de lona puídas balançavam com o vento úmido e os viciados se amontoavam em torno dos fumos, uns deitados no chão como se já estivessem mortos, outros com os olhos arregalados, falando sozinhos.
Procurei Dri entre os corpos. Ela não estava nos lugares de sempre. Perguntei para o Zé do Olho, um cara magro que vendia pedra e remédio roubado da farmácia onde eu trabalhava. Ele me olhou com aquele sorrisinho de quem sabe mais do que deveria. Tá lá no fundo, com o cabeludo, tá feia a coisa, menina. Ele cuspiu no chão. Esse cara não brinca em serviço. Meu estômago revirou. O cabeludo era um traficante que cortava pedra com vidro moído para render mais. Quem fumava com ele acabava com a boca cheia de feridas, mas ninguém ligava. O desespero é assim, você troca a saúde por 5 minutos de ilusão. Andei devagar, pisando em colchões molhados e seringa quebrada. No fundo do beco, uma lona azul escondeva um círculo de gente. Ouvi a voz de Dri antes de vê-la. Não, porra, eu te falei que não tô devendo. Empurrei a lona. Lá dentro, o cabeludo, um homem grandão com cicatrizes no rosto e cabelos emaranhados como arame farpado, segurava Dri pelo braço. Ela tentava se soltar, mas ele era forte demais. 2 homens armados com faca de cozinha riam, apostando quanto tempo ela aguentaria antes de chorar. Tu deve sim, sua vadia, ou tu acha que pedra é de graça? O cabeludo puxou ela para perto, o hálito fedendo a cachaça barata. Vai pagar com o corpo, então. Não pensei, soltei o terço do bolso e o joguei no chão, bem no meio deles. Pega isso e me deixa levar ela. Todos olharam para mim como se eu tivesse crescido 2 cabeças. O cabeludo riu, um som gutural que me gelou a espinha. Tu tá doida, menina? Isso aqui não é casa de caridade, não. Ele chutou o terço que escorregou para perto dos meus pés. E esse troço não vale nem R$1. Dri me olhou com os olhos cheios de lágrimas e raiva. Sai daqui, Ana, eles vão te matar. Mas eu não podia sair, não depois de ter prometido. Apertei os punhos e olhei para o cabeludo. Eu trabalho na farmácia da Paulista. Se tu me soltar, eu te dou remédio para cortar a pedra, antibiótico, analgésico, o que tu quiser e te dou de graça. Ele parou, os olhos dele brilharam com uma ganância que eu conhecia bem. Tu tá blefando. Não tô, menti de novo, mas só se tu deixar a Dri ir embora agora. O silêncio pesou como chumbo. Depois, o cabeludo soltou Dri com um empurrão. Ela caiu de joelhos, tossindo. Tá bom, mas se tu não voltar amanhã com a mercadoria, eu te acho. E quando eu achar, tu vai desejar ter morrido hoje. Ele pegou o terço do chão e o jogou para mim. Leva esse troço para tua santa. Para mim, isso aqui não serve para nada. Saímos correndo. Dri tremia tanto que mal conseguia andar. Levei ela para o meu quarto alugado na Rua do Sol, um cubículo sem janela que cheirava a mofo. Ela se jogou no colchão, passando os joelhos contra o peito, os dentes batendo como castanholas. Eu fechei a porta com o trinco quebrado e me sentei no chão, encostada nela, ouvindo o barulho da chuva fina batendo no telhado de zinco. O terço de Nossa Senhora Aparecida ainda estava na minha mão, os grãos de madeira úmidos, a corrente fria. Olhei para ele e senti um nó na garganta. Tu tá louca, Marisa? Dri sussurrou a voz rouca. Trocar um terço por pedra e ainda por cima mentir pro cabeludo? Esse cara vai te matar. Eu sei, respirei fundo, mas não tinha outra saída. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, marcados pelas noites em claro na Cracolândia da Avenida Paulista. Dri era magra demais, os ossos do rosto saltados, as mãos cheias de cicatrizes de sintonia. A gente se conhecia desde os tempos do fundo do poço, um barracão abandonado onde os viciados se amontoavam como ratos. Eu tinha saído, ela não. Por que tu voltou para mim? Ela perguntou e eu vi as lágrimas escorrendo pelo seu rosto sujo. Não respondi, não sabia explicar. Talvez porque no fundo eu ainda me visse nela, ou porque quando eu olhava para aquele terço lembrava da minha avó que me ensinou a rezar antes de a droga levar tudo, incluindo a fé. Amanhã a gente some, falei mais para mim mesma. Pego meu dinheiro no caixa do mercadinho e a gente pega um ônibus para Aracaju. Lá a gente começa de novo. Dri riu um som seco, sem alegria. Tu acha que é tão fácil? O cabeludo tem gente em todo lugar e tu não tem coragem de matar ninguém, Marisa. Tu é fraca para isso. Aquilo doeu, porque era verdade. Eu tinha saído da rua, arrumado um emprego de atendente no mercadinho do seu Zé, na Rua do Sol, mas ainda carregava aquele medo dentro de mim. Medo de recair, medo de não ser forte o suficiente. Eu não sou fraca, apertei o terço, eu só não quero ser monstro. Dri não discutiu. Ela se deitou no colchão, virando de costas. Eu fiquei sentada no chão, ouvindo o barulho da chuva e o som dos carros passando lá fora. Maceió não dormia. Mesmo de madrugada, tinha sempre alguém gritando, alguém chorando, alguém vendendo algo que não prestava. Manhã seguinte. O sol nasceu fraco, como se a chuva da noite tivesse lavado um pouco da sujeira da cidade. Eu acordei com o corpo doendo, ainda vestida, o terço enrolado nos dedos. Dri dormia, a respiração pesada. Levantei sem fazer barulho, lavei o rosto na pia do banheiro comunitário, que a gente dividia com mais 3 famílias, e saí.
O mercadinho do seu Zé ficava a 2 quadras dali, na esquina com a Rua do Imperador. Era um lugar pequeno, cheio de goteiras, mas o seu Zé era gente boa. Ele me deu chance quando ninguém mais daria. Cheguei atrasada, com os olhos inchados, e ele nem perguntou. Tá com cara de quem não dormiu, menina, ele disse, contando as notas do caixa. Tá tudo bem. Tô bem, menti de novo. Trabalhei o turno todo com o estômago embrulhado. A cada cliente que entrava, eu olhava para a porta, esperando ver o cabeludo ou algum dos capangas dele, mas ninguém apareceu. Até que às 2 da tarde, quando estava quase fechando o caixa, ele entrou. Não foi o cabeludo, foi pior. Era o Boca, um cara que trabalhava para ele, conhecido por queimar vivo quem devesse dinheiro. Alto, magro, com uma cicatriz que cortava o rosto da testa ao queixo. Ele sorriu quando me viu. E aí, Marisa, o chefe tá te procurando. Meu sangue gelou. Eu não tenho nada para ele, falei, tentando manter a voz firme. Não, ele se aproximou do balcão, porque ele disse que tu devia 1/3 de pedra e que se tu não pagar, a gente vai ter que pegar a tua amiga Dri para quitar a dívida. Meu coração disparou, eu sabia que eles fariam isso. Dri era a isca e eu a presa. Eu não tenho dinheiro, admiti baixinho. O Boca riu, um som que me arrepiou a espinha. Então a gente vai ter que arrumar outro jeito, né? Ele puxou um revólver da cintura e apontou para mim. Não teve gritaria, não teve alarde. Só o som do sino da porta tocando quando um cliente saiu. O terço e a pedra. A bala não saiu, não naquela hora. O Boca só sorriu, guardou a arma e passou a mão no queixo, como quem mede o peso de uma decisão. Tá bom, Marisa, vou te dar um prazo. Até amanhã tu me traz o dinheiro ou a Dri. E se não der certo, ele fez um gesto com a mão, como se cortasse algo no ar. A gente sabe onde tua mãe mora, né? Meu estômago revirou. Minha mãe, Dona Maria, que ainda acreditava que eu trabalhava honesto na farmácia da Avenida Paulista, perto do Farol, que não sabia que depois do expediente eu ia para Cracolândia, lá para os fundos do mercado do peixe, onde o cheiro de urina e maconha se misturava com o sal do mar. Saí do trabalho tremendo. A chuva fina de maio caía sobre Maceió, molhando os paralelepípedos da Rua do Sol, onde as barracas de tapioca ainda fumegavam. Passei pela Praça Deodoro, onde um grupo de velhas dançava ciranda ao som de um pandeiro e um zabumba. Ô cirandeira, ciranda, cirandê, a música me seguiu como um lamento. Nossa Senhora, me ajuda, murmurei, apertando o terço que trazia no bolso. Era o único que me restava. O outro, o de pedra rosa que minha avó me deu, eu tinha vendido por R$ 20 e um pedaço de crack. Foi com aquele dinheiro que comprei a dose que quase me matou. Cheguei na Cracolândia e encontrei Dri agachada num canto, tremendo, os olhos fundos. Ela me viu e tentou sorrir, mas os lábios racharam. Marisa, eles vieram aqui. Disse que se a gente não pagar, vão. Ela não terminou, não precisava. Eu sei, ajoelhei ao lado dela, mas eu não tenho como Dri, não tenho mais nada. Ela olhou para o meu bolso. E o terço? Meu coração deu um salto. Aquele terço de Nossa Senhora Aparecida, de contas azuis desgastadas, era tudo o que me ligava à minha mãe, à minha infância, às rezas noturnas quando eu ainda acreditava que o mundo não era um esgoto. Não posso, balancei a cabeça. Não pode ou não quer, Dri me encarou, os olhos vermelhos. A gente vai morrer aqui, Marisa, ou eles matam a gente ou a pedra mata. Eu sabia que ela tinha razão, mas aquele terço era a última coisa que me restava de pureza. Eu vou arrumar outro jeito, falei mais para mim do que para ela. Mas não tinha outro jeito. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café vindo da barraca da Dona Cleusa, na Feira da Levada. Meu corpo doía, a ressaca da pedra ainda latejava nas veias. Dri dormia encolhida ao meu lado, respirando fundo. Foi então que vi ela. Uma mulher alta, de vestido branco, cabelo preto preso num coque, andando entre os viciados como se não estivesse ali. Não era uma alucinação, eu conhecia bem as visões que a fome e a droga davam. Aquela era diferente. Ela parou na minha frente e estendeu a mão. Dá pra mim. Não era uma voz, era um pensamento, uma certeza. Tirei o terço do bolso e coloquei na palma dela. Quando fechei os dedos em torno das contas, senti um calor estranho, como se algo dentro de mim se soltar. Agora vais. E ela sumiu. Corri até a farmácia. O Boca já estava lá, encostado no balcão, conversando com o gerente. Onde está o dinheiro, Marisa? Ele me olhou com desdém. Não tenho, respirei fundo, mas tenho uma proposta. Ele riu. Tu acha que eu tô aqui para negociar? Eu trabalho para você? Falei rápido. Eu conheço todo mundo na Cracolândia, sei onde a droga circula, sei quem deve e quem não deve. Eu posso ser útil. O Boca me estudou, depois olhou para o gerente que encolheu os ombros. Tá bom, ele deu um passo para frente, mas se tu me trair, eu mato tu e a Dri e a tua mãe vai ver. Assenti, não tinha escolha.
Passaram-se 3 dias. Eu anotei cada movimentação, cada nome, cada dívida. Mas à noite, quando voltava para Cracolândia, eu não entregava nada ao Boca. Em vez disso, eu passava as informações para a polícia. No 4º dia, a batida veio. Viáticos invadiram a Boca de Fumo, prenderam o Boca e mais 3 homens. Dri e eu assistimos de longe, escondidas atrás de um muro. Como tu conseguiu? Ela me olhou incrédula. Não fui eu. Balancei a cabeça, olhando para o céu cinzento. A chuva e a ciranda. A mentira saiu fácil, mas o peso dela não. Dri não acreditou, ninguém na Cracolândia acreditava em coincidências. A polícia não aparecia assim do nada, sem um dedo duro, e ela sabia que eu tinha os dedos sujos de traição. Tu tá brincando com fogo, Marisa? Ela cuspiu, os olhos vermelhos de ódio ou de crack, não dava para saber. O Boca sai da cadeia e tu tá morta. A chuva miúda caía como agulhas na pele. Eu senti o cheiro de terra molhada misturado ao fedor de esgoto da Avenida Paulista, onde os corpos se amontoavam como lixo. Dri virou as costas e sumiu entre os barracos de lona, deixando para trás só o eco da sua ameaça. Eu não tinha para onde ir. Minha mãe, em Pajuçara, já tinha me enterrado vivo 2 vezes. A última, quando vendi o terço de Nossa Senhora Aparecida, aquele mesmo que ela me deu no dia da minha primeira comunhão por uma pedra de crack que nem durou 1 hora. Lembrei do rosto dela, da decepção estampada como uma faca no peito. Filha, até a santa tu traiu. Mas foi justamente a santa que me salvou. Naquela noite, enquanto eu tremia debaixo de um plástico furado, ouvindo os gritos dos viciados e o som dos tiros ao longe, uma voz me chamou. Não era humana. Era como um vento que sussurrava entre as latas de cerveja vazias e os colchões podres. Marisa! Levantei a cabeça. Entre a névoa da chuva, uma silhueta branca se movia no meio da rua. Uma mulher de vestido longo, os pés descalços na lama, os braços abertos como se fosse abraçar o mundo inteiro. O coração disparou. Não era possível. Não aqui. Tu vendeste meu terço, mas não vendeste tua alma. A voz era doce, mas firme como o mar de Maceió em dia de ressaca. E agora, vais ficar aí esperando o Boca te matar ou vais lutar? Eu não sabia se era alucinação, se era fé, se era o crack me levando para o inferno antes da hora. Mas algo dentro de mim estourou. Uma raiva limpa, uma vontade de viver que eu não sentia desde antes de cair nesse buraco. Eu não sei lutar, respondi, a voz quebrada. Então aprendes. E ela sumiu. No dia seguinte, o sol rachou o asfalto como um ovo. Eu ainda tremia, mas dessa vez não era abstinência. Era medo. Medo de viver, medo de morrer, medo de enfrentar o que vinha pela frente. Fui até a igreja de Nossa Senhora do Rosário, lá no centro. Não entrei. Fiquei do lado de fora, encostada no muro, olhando para os fiéis que entravam e saíam. Uma velha me ofereceu um pedaço de bolo de rolo. Aceitei sem agradecer. Tu tá com cara de quem precisa de ajuda, ela disse, mastigando devagar, ou de quem precisa ajudar. Não respondi, mas quando ela foi embora, deixei um bilhete no banco da igreja. Preciso de trabalho, sei atender, não pergunte pelo passado. 3 dias depois, uma mulher me ligou. Dona Lúcia, dona de um barzinho na Ponta Verde, perto da orla. Venha amanhã, se chegar na hora, tá contratada. Cheguei 1 hora antes. O bar do Luar fedia a cerveja e fritura, mas era limpo, e tinha uma jukebox que tocava ciranda nas tardes vagas. Dona Lúcia me olhou de cima a baixo, depois jogou um avental para mim. Tu é magra pra caramba, mas se aguentar até o final do mês, ganha um aumento. Não era caridade, era uma chance. Os primeiros dias foram um inferno. Os clientes me olhavam torto, alguns reconheciam a cara da Cracolândia. Um até cuspiu no chão quando eu levei sua caipirinha, mas eu engolia o orgulho e sorria. Pois não, senhor, mais alguma coisa. Até que uma noite ele voltou, o Boca. Sentou no balcão como se fosse dono do lugar, os olhos injetados de ódio. Eu congelei. Dona Lúcia estava no fundo contando dinheiro. Ninguém para me salvar. Ei, traidora, ele sorriu mostrando os dentes podres. Pensei que tu estava morta. Eu tô limpa, respondi, a voz firme apesar das mãos tremendo. Limpa, ele riu. Ninguém sai da Cracolândia limpo. Tu só tá com sorte, mas sorte acaba. Ele pegou um copo e o esmagou na minha mão. Senti o sangue quente escorrer pelos dedos. Dona Lúcia gritou. Os clientes se levantaram. Mas antes que alguém pudesse fazer algo, o Boca já. Aquele dia mudou minha vida para sempre, trazendo mais sentido à minha existência.